Quem foi que contribuiu para a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera? Os países ricos. E por quê? Porque foi lá que aconteceu a Revolução Industrial. Então, todo o processo de conversão daquelas florestas em madeira para carvão de locomotiva, para ser utilizado nas indústrias, para virar dormente de ferrovia, enfim. O fato é que os 250 anos de Revolução Industrial, nos países desenvolvidos, sobretudo Europa, um pouco nos Estados Unidos, enfim, criaram este problema de gás de efeito estufa na atmosfera. Então, o Brasil não é o país responsável pelo estoque acumulado nesses 200 e poucos anos de gás de efeito estufa na atmosfera. Primeiro ponto fundamental. Então, não é correto que nós tenhamos que entrar num rateio de responsabilidades que atribua aquele que está há 200 anos debitando na conta e o Brasil que chegou agora. Quer dizer que nós não temos nenhuma responsabilidade? Não, não é isso. Mas nós não temos nem de longe aquela responsabilidade. Por outro lado, nós mantivemos a nossa vegetação nativa. Como você falou há pouco, 82% da Amazônia ela está preservada. Nós temos cerca de 66% na média nacional de vegetação nativa preservada nos nossos 6 biomas. Então, isso significa o quê? Que nós deixamos fixado no solo o carbono, tá? Qual é a lógica do Acordo de Paris baseado nessa discussão de gás de efeito estufa? A lógica é a seguinte: os países ricos já não têm condições ambientais de suprir essa captura de carbono, os países em desenvolvimento têm, os países ricos, por outro lado, têm recursos e os países em desenvolvimento precisam de recursos. Então, qual é que é a lógica? Vocês, países ricos, diminuem o máximo que puderem as suas emissões e aquilo que não conseguirem avançar em termos de redução de meta, vocês compensam com o excedente dos países que têm muito, como é o caso do Brasil. Então, o Acordo de Paris tinha essa imagem por trás, essa lógica. Você não consegue compensar tudo, compra de mim e você compensa. Muito bem. O Brasil tem um crédito enorme de carbono, quer seja aquele decorrente da floresta nativa, aquela, por exemplo, a Amazônia, principalmente, ou da plantada, que é a nossa produção de pinos e eucalipto, que fixa carbono no solo. Então, você tem floresta nativa de um lado, floresta plantada de outro. E outras formas. O Brasil deveria mensurar todo esse crédito de carbono que capta, que fixa anualmente, mais aquele que está estocado nas nossas florestas. Há um estoque de carbono na floresta. Então, você calcula aí essa que já está plantada, que já está consolidada. O cálculo não é pelo que ele fixou, mas sim pelo que ele evitou. Quer dizer, se você deixou de ter desmatamento ilegal, então você está evitando a devolução, digamos assim, desse carbono na atmosfera. O Brasil deveria receber, Brasil e outros países, né, deveriam receber por isso. Só que, mesmo que a gente mensure e faça o cálculo, não tem para quem vender. Porque nós, desde o Acordo de Paris em 2015, que nós estamos aguardando que haja uma regulamentação dos artigos relativos ao Acordo de Paris, sobretudo os artigos 6.2 e 6.4. Sem essa regulamentação, é como você ser um grande produtor de leite, mas ninguém quer comprar teu leite. Não adianta você ter o melhor leite do mundo se ninguém compra. O caso do crédito carbono é a mesma coisa. Dizem para nós, não, vocês têm a floresta, vocês são importantes em termos de serviços ambientais, né? Serviços ecossistêmicos ou ambientais. O Brasil é, de fato, importante, quer seja pela regulação do clima, das chuvas, da produção de água doce, que vem da bacia do Amazonas. Muito bem. Quem vai comprar esse crédito? Os ricos é que tem que comprar. Eles é que jogaram gás de efeito estufa por 200 e tantos anos na atmosfera. Esse estoque problemático que está na atmosfera é culpa deles. Nós somos a solução do problema, nós não somos parte do problema. Só que para resolver o problema conosco tem que pagar. Quer dizer, não pode dizer para nós, faça isso, faça aquilo e faça de graça porque eu não vou te dar. Não, de jeito nenhum. Sim, mas a gente, de uma certa forma, a fixação do carbono, ela existe pagando ou não? Não, já está lá. Só que para manter a floresta, como a Lu falou, a Amazônia é do tamanho de praticamente todos os países da Europa juntos, 16 países da Europa juntos. Não estamos falando de conservar um bairro, nós estamos falando de conservar uma região que é um continente. É um continente, é metade dos Estados Unidos.
Então, para você ter um nível de ações compatível com esse grau de responsabilidade, com esse grau de importância da Amazônia dentro dos serviços ecossistêmicos mundiais, você tem que ter recurso. Quem tem recurso? Quem demanda este serviço, porque fez o contrário no passado. Tem que dar o recurso para nós.